Uma pesquisa feita no ano passado sobre equidade de gênero e trabalho no Brasil revelou que 9 a cada 10 profissionais já foram assediadas sexualmente ou moralmente ao longo da carreira. O levantamento da AS Consultoria ouviu cerca de 1.400 mulheres. Para a gente entender melhor esses dados, a gente vai conversar agora com a Gisele Mille, fundadora da AS Consultoria. Bom dia, Gisele. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo certo. Quando a gente fala, né, em assédio, assédio moral, sexual, ele pode ser cometido por homens e mulheres, né? Sim. A nossa pesquisa mostrou que 91% das mulheres já passaram por alguma situação de discriminação e preconceito. Quando a gente fala de assédio moral especificamente, 46% das mulheres indicaram que já sofreram assédio moral nos últimos 2 anos e 14% assédio sexual. O assédio moral ele pode ser feito também por uma mulher, mas os casos mais comuns ainda foram feitos por homens dentro da pesquisa. E o assédio sexual praticamente todo realmente feito pelos próprios homens. Infelizmente, né? Você já presenciou ou mesmo passou por alguma situação de assédio? Já, e é muito interessante porque muitas vezes a gente leva muito tempo para entender que aquela situação de violência foi um assédio. Como ao longo do ano passado nós ouvimos muitas mulheres e algumas chegaram a relatar situações de assédio sexual e moral também no trabalho, ao acolher essas mulheres para poder compreender e também trazer elas um pouco mais para perto, eu compartilhei algumas histórias minhas e foi muito interessante que, ao compartilhar, me realizei, entendi naquele momento que eu também tinha sido vítima de um assédio sexual, que como foi interrompido, não chegou a continuar, ele virou um assédio moral depois disso. Eu passei a ser perseguida por essa pessoa dentro da organização onde eu trabalhava na época. Não, e você falou um ponto muito importante, a gente não entende na hora, né? Até você processar e entender o que você viu, às vezes passam-se anos, foi o meu caso, inclusive. Demoraram-se anos para eu entender o que tinha acontecido lá atrás. Acho difícil, infelizmente, que alguma mulher não tenha passado por isso em algum tempo mesmo ao longo da carreira. Isso é fato e é triste. Que tipo de iniciativa deve ser tomada para evitar esse tipo de problema no ambiente de trabalho? Eu sinto muito pelo que você passou e eu acredito que esses 9% que disseram que não sofreram nenhuma situação, talvez seja parte de pessoas que ainda não entenderam algo que pode ter acontecido, infelizmente. O que é muito importante quando a gente pensa nesse tipo de situação é que a denúncia, ela não pode ser um ato heróico da mulher. A gente também viu na pesquisa que 59% das mulheres disseram não se sentir confortáveis em fazer uma denúncia por medo de retaliação. Inclusive, relatos de mulheres que, ao denunciar, foram desligadas, foram retaliadas ou passaram por um processo de assédio moral na sequência. Por isso que esse ato não pode ser exclusivo da mulher. A gente precisa ter uma estrutura organizacional que acolha esse tipo de denúncia. Primeiro, a gente precisa ter um clima ético muito bem definido para que isso não aconteça. Depois, caso aconteça, eu preciso ter preparado as pessoas que recebem a denúncia para dar um bom andamento nela e que seja parte de um processo e uma declaração de não retaliação à vítima, para que ela possa se sentir acolhida e que tenha suporte organizacional para que aquilo possa dar consequência e ter todo o processo investigativo de fato acontecendo. E que de fato seja punido não a vítima, né? Porque às vezes a vítima é quem ainda sofre a punição, que seja punido o assediador, né? É isso. A gente está com o site aqui, s.com.br, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, né, Gisela? Lá no site você consegue baixar a pesquisa na íntegra, tem muito mais informações do que essa. A gente também mostra quanto que a gente ainda tem de barreiras para o nosso crescimento, quanto que a síndrome da impostora ainda aparece com a gente, a questão da maternidade e as interseccionalidades de raça e etnia que também impactam a vivência dessas mulheres.
A nossa intenção com a pesquisa não é somente trazer esses dados que são muito alarmantes, mas também fazer um convite para ação, para que a gente possa criar cada vez mais um ambiente de trabalho equitativo. E a gente está lá para poder apoiar também. Nossa, assim, parabéns demais pela iniciativa. A gente vai, acessa lá, vou acabar o jornal e vou acessar, viu? Garanto para você, porque é um assunto que a gente precisa falar, precisa entender, precisa discutir. Tá aí, Gisele Miller, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Obrigada, ótimo dia para